Você vai me dar 2 presentes, amor? Vou te dar 2 presentes. Até estragou a bolsa, me dá 2 presentes, amor? Cadê meus 2 presentes que você falou que me dá? Mas por que eu vou te dar 2 presentes? Eu te falei. Você falou porque chegou em casa, eu tô arrumada. Tá arrumada, não? Pra você, Tá ah. arrumada pra mim. Ah. Aí, já que você tá arrumada pra Ah. mim, eu vou te dar 2 presentes pra você ficar mais linda pra mim. Ah, tá acendendo a luz. Um presente. Isso aqui é pra você que você gosta que eu passo na unha. 2 presentes. Ah. Fica mais linda pra mim. Ah, você falhou. Presente. Olha, eu não quero ser mais linda pra mim, eu tenho que cuidar, ué. Mas ainda dando 2. Você não vale nada, amor. Mas você gostou, não gostou? Até rimou com o que eu falei. Ai, eu bobo, bebê.